Gente, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de me desculpar com relação ao horário com o qual eu cheguei, porque nós tínhamos, normalmente, as palestras começando um pouquinho mais tarde, e tinha recepção. E hoje eu tinha que levar o Pedro ao dentista, então eu estava tranquila. Marquei para eu estar aqui exatamente 8h30, que é o horário que começaria a palestra. Então, eu peço desculpa em primeiro lugar. E eu gostaria de dizer que a pessoa que hoje está aqui conosco, o vereador Fernando Branco, eu tive a honra de trabalhar com ele em outros 2 momentos da minha vida, como vereador, como delegado de polícia. Tenho prazer de dizer que nós dois fizemos um belo trabalho na Polícia Civil de Minas Gerais, sem medo, sem receio, com total imparcialidade, trabalhando realmente em prol da segurança pública. Tive a honra, depois de tê-lo como colega de trabalho lá como professor na UNA, dos melhores professores com os quais eu tive a honra na área criminal de trabalhar, mesmo com a experiência que eu tive também em direito penal, também lecionei direito penal. O vereador Fernando Branco realmente dá o recado, ele faz muita falta no corpo docente hoje, em decorrência do seu conhecimento, da sua disponibilidade. E nós temos hoje ele aqui para falar de um assunto muito importante, que é a segurança pública. E ele vai falar da segurança pública não só no âmbito municipal, porque muitos questionamentos são feitos, inclusive por vereadores, que às vezes desconhecem as atribuições da segurança pública nos diversos âmbitos, municipal, estadual e federal. Então, gente, eu gostaria que nós aproveitássemos ao máximo aqui o Fernando, para ele poder dar para nós essa aula, como sempre deu. Seja bem-vindo, Fernando Branco, vereador, delegado de polícia, professor, analista do Ministério Público e um excelente palestrante. Também já tive a oportunidade, tenho certeza que nós sairemos daqui realmente engrandecidos com as palavras do Fernando. É uma honra, viu, Fernando, tê-lo aqui na Escola Legislativa nessa manhã. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Doutora Rosa, obrigado pelas considerações, como sempre, muito exagerada. Obrigado aos servidores da Câmara que pararam essas atividades para assistir a palestra. Fico feliz disso. Me foi dado aqui o convite, né? Foi dado o convite, a tarefa de falar um pouco sobre segurança pública, né? Que é um tema atual, né? Atualíssimo. Aí. O Brasil enfrenta hoje um problema grave de segurança pública. Cumprimentar o vereador de Moema, o Wellington de Moema, obrigado pela presença. Pelonha, obrigado pela presença. Nós estamos atravessando um problema grave de segurança pública no Brasil, estamos repensando segurança pública, todo mundo está tentando achar ideias novas, né? E tentar aqui, né, trazer ao debate as soluções possíveis para a segurança pública. A questão da segurança pública ela não é atual, né? Sempre houve. Enquanto, a partir da sociedade, como sociedade de direito, é óbvio que a gente tem que ter segurança pública, né? Num passado aí mais distante, não existia distinção entre o que a gente hoje chama de polícia e forças armadas, né? A gente vê muito nos filmes, né? Os filmes aí das eras mais antigas, não há distinção, né? Você só vê lá um monte de gente defendendo aquele que era na época o rei, né? Você não vê a figura do policial até então, você vê já na Idade Média que você começa a ver a figura, essa distinção entre o que é as forças armadas e o que é polícia, né? Polícia é relativamente novo, a palavra polícia é nova. Antigamente só se falava, na verdade, em forças, né? Já tem, se você pesquisar aí, não dá tempo da gente falar, daria uma outra palestra, falar sobre a história da segurança pública, a gente poderia falar muita coisa. Até 1900 até a Segunda Guerra Mundial, o
Brasil praticamente não tinha esses nomes que a gente tem, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? A gente tinha Guarda Civil, quem é mais velho aí já deve ter ouvido falar na Guarda Civil, né? Que existia até bem pouco tempo, né? Mas a expressão polícia, ela é relativamente nova, né? Ela vem, na verdade, do latim, né? Politia, que vem do grego, politeia, que vem de polis, que é cidade, né? Então, aí, a partir de polis, que é cidade, se criou a expressão política, que na verdade é o artesão da cidade, que são os políticos, né? Hoje não são tão bem artesões assim, né? E a polícia, né? Que na verdade é quem vigia a cidade, né? Polícia vigia a cidade, a política é o artesão da cidade, né? É mais ou menos o que a gente tem hoje aí na maioria dos países do mundo, né? Você tem hoje a divisão entre polícias preventivas, que a gente vai falar daqui a pouco, e as polícias judiciárias, que são as repressivas, vamos dizer assim. Mas por que existe polícia? Por que existe segurança pública, né? Basicamente, tudo que se tem no direito hoje deriva de algo que se tornou, né, natural na sociedade, que é tentar manter as condições de existência, conservação e desenvolvimento. São 3 parâmetros básicos para você viver em sociedade. Você tem que existir, conservar e desenvolver. Daí se criou vários serviços públicos. Você tem o serviço público de saúde, de educação e a segurança. A segurança é um braço que vai dar essa condição de existência, conservação e desenvolvimento da sociedade, né? E para a gente chegar no que a gente tem hoje, obviamente, as sociedades criaram leis, né? Sem lei, não há como você administrar nada, né? Eu vejo muito se falar hoje, principalmente no Rio de Janeiro, a expressão comunidades, né? E é um erro grave, né? A partir do momento que você diz que determinado lugar é uma comunidade, significa que ali não tem lei. Porque, na verdade, é onde há sociedade que há direito. Onde há comunidade, não há direito. Ou, pelo menos, não há o direito que o Estado federal, né, a República Federativa do Brasil, né, estatuiu. Então, eu acho que é um erro grave, é um dos primeiros problemas que se tem no Rio de Janeiro, né? Unidades pacificadoras, essa coisa toda aí. Depois a gente vai falar um pouco disso. Mas a segurança pública é um braço da administração das cidades, né? Que tem muita relação com o direito penal e com o direito processual penal e, claro, com a Constituição Federal. Da importância de você distinguir o que é um ilícito penal e um ilícito civil, né? Até semana passada, presidente, eu ouvi muitas críticas na cidade, as pessoas falando que nós só criamos leis para criar multas, né? Mal sabem, né, que a norma, o princípio básico dela é ter preceito primário e secundário. Se você cria normas sem preceito secundário, é um nada, né? Não existe norma sem o preceito secundário, que é a sanção por descumprimento, né? Não adianta você colocar uma placa no muro da sua casa dizendo é proibido jogar lixo aqui. E qual é o preceito secundário? Esse é o preceito primário, é proibido jogar lixo aqui. Aí o cara vai lá e coloca o lixo, você vai fazer o quê? Você vai bater nele? Você vai prender ele, né? Não adianta nada. Sem preceito secundário, a lei, a norma é um nada. Não adianta nada. Então, assim, é um erro crasso que se ouve aí, infelizmente a gente é obrigado a ouvir essas coisas. Não existe lei sem uma sanção respectiva. Claro, nós temos aí as leis de efeitos concretos, que são aí um outro capítulo, né? Mas as leis que são feitas para a sociedade, elas têm que ter são impositivas, é o caráter imperativo da norma. Não existe como você dizer, por exemplo, que é proibido matar e, ao mesmo tempo, não dizer qual que é a consequência jurídica para quem mata. Você já pensou? Né? Se você cria uma regra de conduta a partir lá dos imperativos categóricos de Kant, né, se uma conduta é considerada reprovável numa sociedade, essa conduta deve ser proibida. Mas proibida de que forma? Mediante ameaça de sanção. Vou comentar o meu amigo Alisson, nosso procurador.
computador desligou. Bom, e ainda iniciando, nós temos que distinguir o que é ordem pública e o que é segurança pública, né? Que há uma certa confusão sobre isso. A ordem pública advém da sociedade criada. Sociedade, uma vez organizada, a tendência é que haja ordem pública. Para haver ordem pública tem que haver lei. Né? É o ubi societas ibi jus, onde há sociedade, há direito e há lei. Essa é a ideia. O que é ordem pública? É a situação de normalidade. E o que é a segurança pública? A segurança pública são as entidades que vão garantir essa situação de normalidade. Hoje nós temos essa distinção clara, tanto que nós estamos vendo aí acontecer isso no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro hoje vive uma situação de exceção. A quem é dado o dever e o direito de fazer a segurança pública? A Constituição, no artigo 144, diz que cabe aos estados e aos municípios, através das guardas, que é um outro capítulo. Né? Por que hoje nós temos uma situação de exceção no Rio? Porque se entendeu que o Rio de Janeiro já não é caso de manutenção, é de restabelecimento da ordem pública. Por isso que legitimou as Forças Armadas a entrar no Rio de Janeiro em lugar da polícia, porque caberia à polícia só a manutenção. Entendeu-se que naquele momento não havia mais como fazer essa manutenção. E aí eu acho que politicamente pode ter sido bom, mas eu não sei se isso tem constitucionalidade, é discutível. Né? Primeiro porque, se você analisar o decreto, ele se refere à cidade do Rio de Janeiro. Né? E só existe intervenção em estado e não em município. Ou seja, a intervenção tinha que ser no estado inteiro e não só no município do Rio de Janeiro. Né? E segundo, porque o município mais violento do Brasil é o Amapá, não é o Rio de Janeiro. Né? Se você analisar índice de criminalidade hoje, o Rio de Janeiro tem aí 6 mortes por 100 mil habitantes, o Amapá está com 7,5 por aí. Né? Minas está com 0,6, está em antepenúltimo lugar. Né? Nós estamos bem e mal ao mesmo tempo. Né? Estatisticamente, a estatística às vezes não serve para nada por isso. Né? Estamos bem, mas estamos mal. Né? Mas pelo menos em relação aos outros estados, a gente está bem. Então, assim, se fosse para fazer intervenção, talvez o primeiro lugar seria o Amapá. Né? Mas nós estamos com essa situação de exceção, e aí o exemplo é bom para a gente esclarecer. Né? O Exército não é para fazer segurança pública, é para restabelecer a ordem pública. A partir do momento que se entender que está restabelecida a ordem pública, aí é caso só de manutenção, aí cabe às polícias fazê-lo, e não ao Exército. Né? O Brasil, nós sabemos, quase tudo aqui é novo, né? Para vocês terem uma ideia, nós ficamos mais tempo colônia do que independente. Nós ficamos quantos anos aí, né? 300 e tantos anos, com a legislação que não era nossa, né? Era portuguesa. Há bem pouco tempo que se criou a nossa própria legislação, né? Nós temos aí, a partir de 1824, né? Depois a Constituição de 91, depois a de 37, 46, 67 e 88. Seis constituições? 6 constituições. Né? E cada uma delas foi melhorando a segurança pública. As primeiras 4 constituições nem tratou de segurança pública especificamente. De polícias preventivas, judiciárias, não. Isso só na Constituição de 88, o artigo 144, que a gente vai falar dele. Até então, a segurança pública é tratada em outros planos, plano de guarda civil, ou especificamente tratar de rodovias, e depois o que se chamou de ciclo, o ciclo total, né, de polícia, em todas as frentes que se tem hoje no artigo 144. Hoje você tem polícia civil, ou melhor, polícia militar, e nos estados, a polícia civil nos estados e também no Distrito Federal. Você tem a Polícia Federal em todo o território nacional, a Polícia Ferroviária Federal, que está em extinção, não se faz mais concursos, né? A tendência é acabar naturalmente. Nós acabamos com as nossas ferrovias, né? A Polícia Rodoviária Federal, que também o efetivo tem diminuído drasticamente, né? Obra das concessões de rodovias, né? Uma tendência a diminuir
Eu não acho que vai aumentar tanto, nem acho necessário. Nenhuma crítica pessoal à Polícia Rodoviária Federal, mas eu acho que a Polícia Militar poderia fazer esse serviço muito bem, não precisaria hoje da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias. Eu acho que precisaria da Polícia Rodoviária Federal nas fronteiras, e não nas rodovias. Eu acho que a Polícia Militar faz esse serviço melhor do que a Polícia Rodoviária Federal. Mas aí é para outra palestra, para outro tema. A Polícia Militar surgiu há pouco tempo, para vocês terem uma ideia, estava pesquisando uma palestra que eu dei há 10 anos atrás. Ela surgiu em 1969, um decreto 667, e a Polícia Civil, no Código Criminal de 1841, já se falava dela. Né? As outras polícias foram criadas gradativamente, ou seja, é muito novo no Brasil, né? São muito novas as polícias ainda. Militar, como instituição Polícia Militar, com o decreto de 1969, que regulamentou as polícias, dando essa condição de os estados organizar as suas próprias. Já existia a polícia militarizada, mas não no âmbito estadual como é hoje, né? São os próprios estados que organizam as suas polícias, né? Mas sempre existiu polícia. Isso era estatizado ainda. Mas o que significa Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal hoje? Quem são esses órgãos? Por que eles existem descentralizados, assim, um para cada lado? A ideia de segurança pública ela é feita em vários planos. O primeiro plano de segurança pública é através da lei. O objetivo da lei é prevenir que alguém, né, cometa um ilícito. No segundo momento, quando alguém comete um ilícito, é que nascem os órgãos de repressão. É que vai para o preceito secundário da norma, que é a sanção penal, a sanção civil. Aí, né, eu estava falando agora há pouco da importância de você distinguir o que é ilícito penal e ilícito civil. Na gama de leis que a gente tem pelo país, você tem, ora, uma sanção civil, ora, uma sanção penal. O Código Penal brasileiro, por óbvio, né, é a legislação que mais contém sanções penais. Embora a gente tenha muitas leis especiais pelo país aí, por exemplo, o Estatuto das Armas, a Lei de Drogas, a Lei 8.137, que trata só dos crimes tributários, e a 9.455, que trata do crime de tortura. Nós temos aí uma gama enorme de leis penais especiais que também tratam de crimes, né? O legislador escolheu aquelas condutas que são mais graves, numa gama de condutas que são proibidas, e trouxe para si e criou um ramo específico. Por isso que na doutrina se diz que o direito penal ele é fragmentário, ou seja, ele é um fragmento dessas cadeiras de direito que trata só da sanção penal. Todos os outros ilícitos são civis, são tratados por outros órgãos. Por exemplo, nós temos a fiscalização municipal que trata dos ilícitos civis do município. Ele pode multar as pessoas que cometem transgressões à lei municipal, mas jamais, né, os órgãos municipais vão poder prender alguém porque cometeu um crime, porque é delegado somente aos estados, né, fazer a segurança pública do ponto de vista penal. Então, nós temos ilícitos civis, ilícitos penais. Para os ilícitos penais, criou toda essa estrutura, que é a segurança pública, para manter aquilo que a gente começou falando, as condições de existência, conservação e desenvolvimento da sociedade. Bom, a Polícia Militar é dado, né, manter a segurança, ou seja, evitar o crime. A função princípio da Polícia Militar é evitar o crime, embora a gente saiba que, numa sociedade massificada, evitar o crime é algo impossível, né? Em 1950, por exemplo, existiam as guardas de bicicleta de quarteirões no Rio de Janeiro. Eu até vi uma foto há pouco tempo, muito bonitinha, né? Imagina como as coisas mudaram, né? Existia guarda de quarteirões, porque provavelmente existiam muito poucos quarteirões, né? Como é que você fala de guarda de quarteirão hoje? Né? A Polícia Militar hoje anda de viaturas,
fica transitando pela rua para tentar evitar o crime. Isso é possível? Claro que não. Você precisaria de quantas viaturas em bom despacho hoje para fazer isso, igual se fazia há 78 anos atrás? Né? Isso é impossível. Na verdade, não, essa coisa de ficar andando de viatura, claro que ajuda, mas é só uma aparência de segurança. Ela não consegue evitar todos os crimes. Ainda mais depois que a Polícia Militar começou a usar um intermitente ligada. E aqui uma crítica que eu sempre fiz. Eu acho que atrapalha, não previne. Você espanta o criminoso. Né? Você coloca ele mais atento. Eu acho que sempre fui crítico disso enquanto delegado. Além de acabar com a bateria da viatura, que é um outro problema. Né? Sempre fui crítico disso, acho errado. Mas a Polícia Militar tem essa atividade de prevenir o crime. Ela faz com inteligência. Talvez a melhor polícia que a gente tem no Brasil seja a Polícia Militar. Tem um efetivo aí de mais de 50 mil homens hoje, só em Minas. Né? Mas é evidente que nenhuma polícia, num país desorganizado, né? Nós temos um país desorganizado, vai conseguir prevenir o crime. Né? É impossível. Nós temos um segundo plano, as chamadas polícias judiciárias, que é o que se chama de polícia civil e polícia federal. Para que servem essas polícias? Quando o crime acontece, cabe à polícia, claro, prender, a polícias preventivas, a polícia militar, prender quem, né, praticou o delito. Agora, se ela não conseguir prender em flagrante quem cometeu o delito, cabe à polícia registrar aquele fato. Né? No Brasil, nós temos um sistema de informação horrível. Nós não temos uma carteira de identidade nacional, as carteiras de identidade são estaduais, então o indivíduo pode ter registros criminais em vários municípios do Brasil, em vários estados, e às vezes passa como primário em Minas, enquanto que ele é multireincidente em outro estado. É uma situação calamitosa. Mas cabe à polícia registrar. Nós temos um sistema em Minas muito bom, que é o sistema REDS, não sei, é o CIDS. O REDS foi criado já tem mais de quase 20 anos, foi em 1998, me parece, 99. É um sistema muito bom, porque ele funciona para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, em Minas, trabalham juntos, né? É um ciclo bacana. E todos os eventos são registrados ali, e isso fica gravado, nós temos ocorrências gravadas, fica mais fácil de você fazer essa manutenção, né, para localizar pessoas. A partir do momento que a polícia faz esse registro, se não se tem autoria, cabe à Polícia Civil, né, investigar, descobrir a autoria dos crimes. E claro, né, se for crime cuja atribuição é interesse da União, cabe à Polícia Federal. Aí a distinção entre Polícia Civil, dos estados e do Distrito Federal, e a Polícia Federal, que está hoje em grande evidência. Né? Não há, gente, hierarquia entre Polícia Civil e Polícia Federal, entre delegado de Polícia Civil, delegado de Polícia Federal. Nenhuma hierarquia. A gente vê nos filmes, né, americanos, chega lá o FBI, né, manda os guardas saírem da frente, assume a investigação. Na verdade, não é hierarquia. Não há hierarquia. O que faz com que a Polícia Federal assuma uma investigação no Brasil é a atribuição. Se a atribuição é da Polícia Federal, por exemplo, os crimes que lesam a União Federal, por exemplo, falsificação de moeda, em grande escala, claro, né? O tráfico interestadual de drogas, né, o terrorismo. Então, são muitos os delitos que, por ser de interesse nacional, né, nós temos uma polícia específica para isso. Os crimes contra os crimes tributários de ordem nacional, sonegação de tributos nacionais também. Então, é basicamente atribuição, não há hierarquia entre as polícias. Dentro ainda do plano de prevenção, existem as polícias de rodovia, as polícias de ferrovia, que são ainda nacionais. Né? E no plano municipal, nós temos as chamadas guardas municipais, que muito se confunde, como a doutora Rosa falou. Né?
As guardas municipais não fazem segurança pública do ponto de vista das polícias civil, federal, militar. Não. A Constituição Federal deu às guardas municipais dos municípios somente o poder de vigiar os seus próprios bens, conservação de seus bens. A Guarda Municipal poderia vigiar a Câmara, para evitar aqui furto dentro da Câmara, mas não de fazer o serviço da Polícia Militar. Nós temos hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, $210.000 guardas municipais no Brasil. E um quinto dos municípios brasileiros tem guarda municipal. São 1.034 municípios hoje, dos nossos 5.000 e tantos municípios que a gente tem pelo Brasil. Ou seja, é um negócio que está crescendo, né? Cresceu tanto que, há bem pouco tempo, a legislação mudou e autorizou alguns grupos de guardas municipais a ter porte de arma, que é uma discussão hoje emergente aí. Municípios com mais de 500.000 habitantes e as capitais nacionais podem os agentes municipais, os guardas municipais, ter porte de arma. E ainda depois se alterou, municípios com mais de 50.000 habitantes, até 500.000 habitantes, se autorizou o porte de arma em serviço, não fora dele, no caso de municípios com mais de 500.000 habitantes. Aí agora, paz, meus senhores, o Tribunal de Justiça de São Paulo estabeleceu lá em vários municípios já salvo-condutos para que guardas de qualquer município possam portar armas de fogo. É algo que vai se alastrando pelo país. A decisão é baseada no princípio da isonomia. Não sei se exagerou um pouco o Tribunal de Justiça de São Paulo, mas é o que se fala aí, tirar a decisão do sovaco. O que mais faz o Poder Judiciário ultimamente é tirar a decisão do sovaco. É triste. Mas o fato é que a gente está dando arma de fogo para quem não tem, não foi testado para isso, porque os cursos de polícia, gente, de polícia civil, de polícia federal, de polícia militar, é um curso longo, difícil. Eu fiz curso para detetive em 1990, fiquei 4 meses e meio na academia, fazendo aula de tiro, andando no barro. Depois fiz curso para delegado de polícia em 98, fiz a mesma coisa de novo. Aí o cara faz um concurso municipal, a gente sabe que o concurso municipal é muito menos concorrido, não é segredo para ninguém. Faz um curso meia boca, é feito com base em princípios que são da Polícia Federal, mas daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, o cara está aí na rua armado com uma .40. Então é algo que tem que se repensar. Quem está decidindo talvez esteja pensando muito em segurança pública, mas sei lá. Nós estamos vendo os Estados Unidos, que é um país que conseguiu a independência baseado nas armas. Os americanos pegaram as armas e conquistaram a sua independência, não foi igual no Brasil, se levantou uma espada quando tudo já estava resolvido, disse independência ou morte, parece. Então, não, os americanos, eles têm a cultura de ter armas de fogo há séculos, e eles estão manifestando hoje nas ruas, ontem, para mudar a legislação. Eles querem tirar esse lixo deles de lá, que é a indústria da arma, que é o maior lixo da humanidade, sem a menor dúvida. Não existe um lixo maior, nem de tráfico de droga, do que o lixo das armas. E querem trazer isso para o Brasil. Nós estamos vendo gente defendendo isso aí de forma ferrenha. Tem que armar a população, como se isso resolvesse os problemas da sociedade. Mal sabem essas pessoas que um revólver custa hoje R$5.000. A maioria da população não conseguiria comprar uma arma. Esse é o primeiro problema. Em segundo, legalmente, o bandido não compra arma legalmente, gente,
Não é porque não pode, não. Qualquer um pode comprar arma. Basta ter dinheiro, ir lá e fazer os exames. No Brasil não é proibido ter arma de fogo. O problema é que é muito caro e a maioria não consegue. Né? Então, essa é a história que tem que flexibilizar, né? Só vai piorar as coisas. Né? Mas, outro problema grave das armas é que, quanto mais armas você tem, mais armas estarão à disposição dos bandidos para furtarem também. O que vai impedir um bandido amanhã de entrar na sua casa e roubar a sua arma? Né? Mas a ideia é liberar mesmo, igual nos Estados Unidos. Você entra numa loja nos Estados Unidos, você vê um fuzil lá, eu quero aquele ali. Ó. É igual comprar carne em açougue. Eu quero aquele filé ali, ó. Eu quero aquele fuzil ali. É isso que se quer fazer, infelizmente. Né? O brasileiro não tem essa tradição de defesa. O brasileiro não tem essa tradição. Né? Então, é algo que tem que ser muito pensado no Brasil e está se fazendo de forma irresponsável. Né? De forma irresponsável. Não traz o negócio à discussão. Né? Utiliza aí as redes sociais em momentos de violência, que se está divulgando situações de violência, para poder dar legitimidade, né, a algo que não foi testado no Brasil. Né? Então, tem que se pensar nisso. Mas, falando ainda da Guarda Municipal, há uma tendência, né, eu acredito, em se dar mais poderes às guardas municipais da legislação. Isso porque nós, vereadores, sabemos, os municípios estão cada vez mais, né, a tendência nacional é atribuir cada vez mais atividades aos municípios. A gente vê na área de saúde hoje e educação, principalmente. Né? Então, infelizmente, é isso que tem acontecido nos últimos anos. Os municípios estão sobrecarregados, o Estado é a União, que são os detentores do dinheiro, praticamente todos os recursos que vêm dos tributos vão para a União e para o Estado. O município tem muito pouco, né? Arrecada muito pouco, a maioria dos municípios brasileiros arrecada muito pouco, mas infelizmente a coisa está caminhando assim de contrário. A tendência que eu vejo, né, é cada vez mais se atribuir funções aos municípios. Eu acho que a segurança pública caminha nesse plano aí, de cada vez mais se atribuir atividades às guardas municipais. Não sei, né? Tem que refletir sobre isso, não sei se isso vai funcionar. Tem um projeto de lei atual, parece que vai entrar em votação essa semana, é o projeto de lei 3.734 de 2012. Esse projeto cria o SUS, mas o SUSP, né? Sistema Único de Segurança Pública. Projeto de lei 3.734 de 2012. É o SUS, só que é o SUSP. Né? É o Sistema Único de Segurança Pública. Ele quer, na verdade, integrar todos os órgãos de segurança pública num cadastro só. Já existe hoje a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Que já há algum tempo vem melhorando nossos sistemas de informação. Nós temos hoje um sistema que chama infoseg.gov.br, que as polícias dos estados e a federal e as rodoviárias e ferroviárias têm acesso a esse sistema. Ele contém dados de todos os criminosos que são presos em todos os estados que já se integraram ao sistema Infoseg. Então, assim, já está funcionando mais ou menos isso. Os estados, Minas, por exemplo, quem tem acesso ao Infoseg tem a foto lá em tempo real, endereços, contatos, ou seja, tem a vida toda daquele indivíduo que já passou pelo sistema penitenciário, de alguma forma. Esse sistema também contém os dados de todas as pessoas que têm armas de fogo registradas no Brasil. Nós temos ainda, no mesmo sistema, o registro de dados de todos os veículos que a pessoa já teve, tem registro de dados sobre todos os CNPJs do Brasil, quem já participou como sócio, administrador, ou seja, se tem uma gama de informações muito grande já de nível nacional. Mas o grande problema ainda continua a questão da carteira de identidade, que ainda é estadual. Fazer segurança pública
sem ter dados de todos os estados, a gente vai continuar do mesmo jeito. Então, esse plano do projeto de lei 3734 é criar a carteira de identidade nacional, né? Aí sim a gente vai poder interagir em sinergia em todos os estados, num espaço de tempo maior, claro. Nós já temos, na verdade, esse banco de dados nacional, né? Onde é interessante para o governo, já se criou há muito tempo. CPF, por exemplo. Todo mundo tem CPF. O Estado quer arrecadar. Então, ele preferiu trabalhar nesse ramo primeiro, né? Quem tem CPF, o governo tem seus dados todos, né? A mesma coisa com o título de eleitor, precisa de seu voto. Então, o cadastro é nacional. Mas as carteiras de identidades, que é onde são feitos os registros policiais, que é aí o grande problema, né? O registro policial não é feito no CPF, não é feito no título de eleitor. Ele é feito aonde? Na carteira de identidade que você tem no Estado. Então, se você matou alguém aqui e fugiu para o Estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, se a pessoa procurar você no sistema lá, ele não vai localizar. Você pode dar qualquer nome, né? Ele não vai te localizar. Ele vai ter que ter acesso ao sistema de Minas, né? Então, a ideia com o projeto atual é de fazer o ciclo total de polícia, né? Desde a prevenção até a repressão. Bom, continuando aí o nosso ciclo de polícia, a gente tem um ciclo 3. O que é o ciclo 3? As polícias preventivas não conseguiram prevenir o crime. As polícias repressivas, as judiciárias, cabe apurar o crime. Se ela apurar o crime, o que ela faz? Ela pode processar? Não. Nós sabemos que o processo se dá, segundo a Constituição, no Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, ele processa, mas nós temos um órgão acusador oficial, que é o Ministério Público, que não pertence a nenhum Estado, por uma questão óbvia, ele tem essa autonomia para poder ali, né, navegar entre os poderes e atuar ali de forma fiscalizadora, integradora. Então, nós temos o Ministério Público como detentor da ação penal, é aquele indivíduo que vai processar aquela pessoa que praticou o crime, né? Vocês têm ideia de quantos crimes praticados no Brasil chegam ao Poder Judiciário? É muito pouco, gente. Nem 10% dos furtos praticados são apurados. Nem 10%. Né? Isso os que chegam ao conhecimento da polícia. Porque eu acredito que quase todo mundo aqui já foi vítima de alguma vez foi vítima de furto e nem registrou, né? A cifra negra, né? Ou seja, os crimes não registrados. A cifra negra da criminalidade do Brasil é absurda, né? Então nós temos, dessa gama de crimes praticados no Brasil aí, não chega nem 10% no Poder Judiciário. Claro que nós temos crimes que são apurados. Por exemplo, um homicídio de trânsito, 99% vão ser apurados, porque você vai identificar o infrator. A violência doméstica, você vai identificar, é o marido que bateu na mulher, ou o irmão que bateu na irmã, o pai na filha, você vai identificar. Agora, tem crimes que são, e geralmente são os mais graves, que é difícil de apurar, né? Nós estamos vendo aí a Operação Lava Jato, né? Os crimes colarinho em branco são difíceis de apurar. O crime de homicídio é difícil, porque o indivíduo tenta ficar o latrocínio, o roubo, o furto, o estupro. Esses crimes são de difícil apuração. Poucos chegam ao Poder Judiciário, né? O tráfico de drogas chega muito ao Poder Judiciário, mas porque tem muito. Na verdade, não é porque é apurado, não, gente. A grande maioria dos traficantes estão soltos. A grande maioria está solta, né? E os que estão soltos, geralmente, são os traficantes maiores, né? A Polícia Civil, Polícia Militar dos Estados, é que mais prende por tráfico de drogas no Brasil. Entretanto, né, ela não consegue, por uma questão óbvia de recursos, né, materiais, humanos, ela não consegue chegar aos grandes traficantes. Cabe à Polícia Federal fazer essa mediação, né, entre a Polícia Civil, Militar, para poder chegar aos grandes traficantes, né? Então, esses crimes, que são poucos, né, que chegam ao Poder Judiciário, chegam através de denúncia do Ministério Público e
excepcionalmente, por queixa, né? São os chamados crimes de ação privada, que tem aí calúnia, injúria, difamação e outros, que chegam através de advogado. Mas, né, a regra geral, 99% dos casos, o processo penal vai iniciar por iniciativa do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público Federal, se for, né, crime de interesse nacional, que aí é julgado pelos tribunais regionais federais, pelos juízes federais, né? Então há uma relação direta, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, em alguns casos, Polícia Ferroviária Federal, Tribunal Regional Federal, juízes federais. Há essa relação. E nenhuma hierarquia também entre Poder Judiciário no âmbito do TRF e do Tribunal de Justiça. Nenhuma hierarquia. Questão de atribuição, questão de competência. A hierarquia existe nos tribunais superiores, que é o STJ e o Supremo Tribunal Federal, que são órgãos de unificação da jurisprudência nacional. O STJ em âmbito da legislação federal e o Supremo Tribunal Federal para dar a última palavra na interpretação da Constituição. Esses dois tribunais existem basicamente para isso, né? O STJ para unificar a legislação, a interpretação da legislação nacional, e o STJ para interpretar a Constituição. Estão interpretando muito bem, inclusive, esses dias, né? Mas o Poder Judiciário, então, é feita todo o processo que vai levar o indivíduo a uma condenação. Passado esse processo, é que surge o outro órgão de segurança, que é os órgãos de execução, né? Nós temos hoje, felizmente, os órgãos de execução em Minas, né? Até bem pouco tempo, a doutora Rose lembra, o delegado de polícia era ao mesmo tempo, o detetive era ao mesmo tempo órgão de polícia judiciária e órgão de execução, porque as cadeias públicas, o delegado era o chefe da cadeia, né? Até bem pouco tempo, eu fui delegado até 2008, eu cheguei a ser diretor de cadeia, né? Eu prendi o cara, depois tinha que vigiar ele, né? Felizmente, em Minas, hoje, você tem a Superintendência de Organização Penitenciária, que é o órgão de execução. São os agentes penitenciários. Então, a segurança pública, hoje, em Minas, está mais organizada nesse sentido. Nós temos, para vocês terem uma ideia, o nosso quadro hoje de agente penitenciário é mais de 18 mil. É mais que a Polícia Civil, que eu acho que são 17 mil e poucos agentes. São 50 e poucos mil policiais militares, acho que são 21 mil policiais civis e 18.656 agentes penitenciários. 11 mil cargos desses ainda não foram providos por concurso, são contratados. Há um problema sério em relação a isso em Minas Gerais. Volta e meia o Tribunal de Justiça aí volta atrás, né? Questão das contratações temporárias, que é um problema, outro problema para outra palestra, né? Mas, então, para que serve a Superintendência de Organização Penitenciária? É para fazer a gestão daqueles indivíduos que estão condenados. O Brasil adota um sistema penal que a maioria dos países adota, que é um sistema ao mesmo tempo punitivo, mas ao mesmo tempo preventivo. Por que preventivo? Isso vem lá do iluminismo, na Revolução Francesa, né? Que se deu utilidade à pena. Até a Revolução Francesa, em 1789, ali, no iluminismo, não se falava em caráter utilitário da pena. Isso surgiu há pouco tempo, né? É o sentido de ressocializar o preso, né? Não adianta você manter o indivíduo preso durante muito tempo, ele perde a referência com a sociedade, ainda mais hoje, né, que a coisa está evoluindo muito rápido, né? Então você tem que dar um caráter utilitário na pena. Então o objetivo da pena hoje é ao mesmo tempo punir, você fazer o indivíduo perder a liberdade dele, e ao mesmo tempo tentar ressocializá-lo, dar a ele condições de sair de lá melhor do que saiu, né? Parece que eu estou falando uma utopia, mas é o que a legislação brasileira prevê. Vocês acreditam na ressocialização do preso? Difícil, né? É difícil recuperar o indivíduo, muito difícil. No final da Segunda Guerra Mundial,
final da Segunda Guerra Mundial, estima-se que houve 5.000 estupros em Berlim. Quando eles invadiram, né? O fronte conseguiu chegar em Berlim. Eu pergunto para vocês, será que os nossos combatentes eram todos estupradores? É estranho isso, né? É aquela coisa que vem lá da escola. Quando a luz acaba, todo mundo grita na sala de aula. À noite, né? De dia não. Vocês se lembram disso? No escuro parece que é mais fácil fazer as coisas. A tendência do indivíduo no escuro, ou seja, quando ele tem uma certeza da impunidade, ele transgredir mais. Foi o que aconteceu lá, provavelmente, a explicação mais lógica para isso, seja isso. Né? Também por vingança contra os alemães, óbvio, né? Havia uma rivalidade de muitos anos, né? Tentar dominar o mundo, né? É só isso, né? Mas, há pouco tempo eu vi uma palestra do Zaffaroni, um argentino do tribunal do STJ, que na verdade lá é Supremo Tribunal de Justiça, parece, da Argentina, que equivale ao nosso STF aqui, o Eugênio Zaffaroni falando sobre isso. Ele dizendo que não acredita na ressocialização do preso, ele só acredita na impunidade ou na punibilidade. O que faz com que o indivíduo se ressocialize, na verdade, é a certeza que não haverá impunidade. Ele acredita nisso. Justamente por isso. Por que que na ditadura militar, no Brasil agora, houve tantos casos de tortura? Porque havia certeza da impunidade. O cara está do lado, né, da justiça. Então é muito mais fácil transgredir, você sabe que não vai acontecer nada. Né? Por que que depois que o Brasil se democratizou na Constituição de 88, diminuiu a tortura? Eles foram ressocializados? Os policiais, militares, civis, o exército? Não. Eles não foram ressocializados. Eles precisaram entrar no sistema penitenciário? Não, não precisaram. Né? Então, assim, a teoria do Zaffaroni é muito interessante nesse sentido mesmo. Né? Eu acredito que a ressocialização, em alguns casos, sim, serve. Violência doméstica, por exemplo, é possível. Agora, você recuperar um indivíduo traficante, o assaltante, é muito difícil. Muito difícil. Imagina um indivíduo que está vendendo drogas, que ganha aí um salário de 50 mil reais por mês, não tem uma profissão, fica no sistema penitenciário 5 anos, como é que você vai convencê-lo que quando ele sair, ele deve trabalhar e ganhar aí o salário que nós ganhamos, a maioria da população? Né? É muito difícil. Mas está aí, o nosso sistema é baseado nisso. Prevenção e retribuição punitiva. E aqui uma outra crítica que a gente ouve muito aí pela imprensa, é que o preso tem que sofrer. Né? Não, o cara foi preso e tem que sofrer, tadinho, lá. Tadinho não, né? O cara está comendo bem, o cara tem colchão. Gente, a prisão, a pena é perder a liberdade. Ela é privativa de liberdade. Ela não é privativa de nenhum outro direito. Os direitos que você tem aqui fora, direito à saúde, à educação, eles continuam, eles são preservados. O indivíduo só perde o direito de ir e vir. Claro, tem dentro dos sistemas ali, ele vai diminuindo, ele vai melhorando a sua situação, vai de um regime fechado para um semiaberto, um aberto, prisão domiciliar, tem uma série de etapas que o indivíduo passa lá no sistema penal. Mas o único direito que ele perde é o direito de ir e vir. Então essa coisa de falar que o preso tem que sofrer, que tem que comer mal, que tem que dormir mal, que tem que tomar banho frio, isso na verdade é uma excrescência. Não é para isso que foi criado o sistema penitenciário. Né? E as mesmas pessoas que criticam, né, que tem esse discurso, elas também dizem, né,
que o sistema penal não recupera ninguém, mas é lógico, se preservando todos os direitos, já é difícil de você ressocializar o criminoso, imagine não preservando. Você não dá nada para o indivíduo, mantém o indivíduo encarcerado igual é na maioria esmagadora das prisões brasileiras, a gente mantém um cara trancado numa cela, 24 horas por dia, o cara toma meia hora de sol, alimenta mal, não tem assistência à saúde, não tem assistência dentária, não tem assistência quase nenhuma. Jurídica, muito pouco. Aí depois você quer que o cara saia melhor do que ele entrou. Né? Então, assim, é uma coisa óbvia. A consequência óbvia é essa. A gente não vai ressocializar ninguém mesmo. Então, assim, não é por aí. Nós temos também dentro do sistema penitenciário, embora a palavra penitenciário não serve para o adolescente, no Brasil nós temos dois sistemas, né? Temos o sistema do imputável e do inimputável. No Brasil, um menor de 18 anos, ele é inimputável, ele não recebe pena. Não existe negócio de menor ser punido no Brasil. O menor, na verdade, ele é educado. Se ele comete o ato, a gente chama infracional, ele comete crime, na verdade, né? Mas a gente chama de ato infracional, uma questão de terminologia do direito penal, dogmática penal. Então, ou seja, se ele incide num injusto penal, ele é punido civilmente e não criminalmente. O processo do adolescente, ele não é penal, ele é civil. Muita gente confunde isso. Né? Não existe inquérito policial para apurar ato infracional. Existe, na verdade, a coleta de informações que são encaminhadas da mesma forma ao Ministério Público e o menor ele é punido. De que forma? Obrigando ele a se socializar, e não ressocializar. Você não tem como ressocializar, que é no caso do imputável, quem não foi socializado. Por isso que se chama de medida socioeducativa. O menor tem que ser educado e não reeducado. Reeducado é para o maior de 18 anos. E aqui uma outra crítica, que a gente ouve muito, né? Ah, mas o rapaz com 14 anos, ele está careca de saber o que é certo e o que é errado. Ele tem que ser punido, igual o adulto. Vocês já ouviram isso, né? Vocês concordam com isso? A maioria concorda. Mas se você for se embrenhar aí na dogmática penal, você vai ver que isso é um erro. Por quê? A chamada capacidade penal, ela não surge só com a idade. Só porque a pessoa já é capaz de entender as coisas. É evidente que uma pessoa com 12, com 14, com 16, com 17 anos, ela tem plena capacidade de entender o que é certo ou errado. Só que isso é só um dos requisitos para alguém ser imputável. Nós temos, na dogmática penal, o que se chama de capacidade cognitiva e de capacidade volitiva. A capacidade cognitiva, que é a capacidade de entender o que é certo ou errado, é evidente que um menino de 12 anos, 13, 14, 15 tem. A questão é se ele tem capacidade volitiva, ou seja, a capacidade de determinação, que é a maturidade para agir de acordo com a lei. Isso é outra coisa. E eu até brinco, fazia isso em sala de aula. Eu acho que no Brasil a maturidade deveria chegar aos 21 e não aos 18. A gente tinha que prender a pessoa só depois de 21 anos. Se a gente for analisar hoje a capacidade volitiva das pessoas. Porque as pessoas estão cada vez mais imaturas. Nós estamos caminhando nesse sentido contrário. Você pegar um jovem de 21 anos na década de 60 e pegar um jovem hoje de 21 anos, ele está muito mais imaturo. Eu sei disso porque eu dei aula há 13 anos e pegava esses alunos. A imaturidade é impressionante. Então, você falar em prender o indivíduo com 14, 15 anos, eu não concordo e não vou concordar. Principalmente no Brasil ainda, que, infelizmente, o nosso índice de escolaridade é baixo, ainda é muito baixo. O índice de desenvolvimento é baixo em relação aos países aí mais desenvolvidos. Né? Se pode falar lá em imputabilidade aos 7 anos, igual a gente vê nos Estados Unidos. Mas é muito diferente. Né? Se for analisar o índice de desenvolvimento que eles têm em relação a nós, é muito maior mesmo. Né? Você pode falar em punir a partir dessa data, mas no Brasil não. Né? Por que hoje nós temos uma gama enorme de adolescentes cumprir medida socioeducativa no Brasil? Por que tem tanta delinquência juvenil no Brasil? Né? É por causa
da falta de cognição, de capacidade cognitiva, de não entender o que é certo ou errado? É claro que não, o problema não é esse. O problema é a capacidade volitiva. Gente, o menino começa a usar droga. Ele não tem recursos. O que ele vai fazer? Ele vai sair pedindo de casa em casa? Não. Ele vai furtar, vai roubar. Porque ele não tem ainda capacidade de determinação. Ele vai roubar. E não adianta você tentar mudar isso nesse plano. Não vai ser punindo o menino que ele vai deixar de praticar. Não vai. Você tem uma ideia, no Brasil, outro erro grave. Você sabia que um menor pode ficar mais tempo cumprindo medida socioeducativa do que um traficante adulto? Vou te dar um exemplo. Um traficante do Brasil, se for pego hoje com 10 pedras de crack vendendo na rua, maior de idade. Sabe quanto tempo ele vai ficar preso? Alguns meses. A pena máxima vai chegar a 1 ano e 8 meses. Hoje, se o juiz for dar a pena mínima. Ele vai reduzir 2/3, vai dar 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, ele vai cumprir 2/5 disso. E até uma discussão se não seria 1/6, porque já tirou até a questão se seria de onda ou não. Vamos dizer 2/5 aí. 2/5 de 1 ano e 8 meses vai dar uma mixaria. Vai passar alguns meses preso no regime fechado e vai sair. Um adolescente pode ficar 1 ano cumprindo medida socioeducativa, e vai ficar mais tempo do que o maior. Num assalto, é muito comum. Se o indivíduo praticar um assalto hoje, se ele receber uma pena mínima de 4 anos, sabe quanto tempo vai passar preso? 4 vezes 12, 48 dividido por 6, 8 meses, ele vai para o regime semiaberto. O menor pode ficar 3 anos. E não existe progressão para menor. Então, assim, é um grande erro hoje falar que o menor no Brasil não é punido. Ele é punido, às vezes, com mais severidade do que o adulto. Com mais severidade do que o adulto. Então, o sistema, na verdade, de medida socioeducativa talvez funcione até melhor do que o sistema penal. Pelo menos ele fica separado dos criminosos mais perigosos e não tem acesso a essa, vamos dizer, o que se chama aí fora de universidade do crime, que existe, e todos nós sabemos que existe sim organização criminosa nos presídios brasileiros. Né? Sim. Nem Minas, por exemplo, capaz que nem metade das vagas não tem. Aqui em Bom Despacho, por exemplo, a gente interna, fica 5 dias esperando vaga, não arruma vaga, né? E por disposição da própria Lei 8.069, você tem que soltar o menino, fica esperando. Bom, gente, eu acho que eu já falei muito, né? Vou encerrar por aqui. Agradecer a vocês aí pela paciência, agradecer à doutora Rosa pelo convite e ao presidente Vital. Obrigado a vocês todos. O Vital parece que deu uma saidinha, né? Gente, o assunto é muito interessante, é um assunto extremamente instigante, o assunto é complexo, né? Eu fico olhando aqui, Fernanda, eu vejo aqui a Valéria, né, que é da área da assistência social, e isso acontece aqui, às vezes, assim, a gente está na campo todo dia, a gente vê isso, esse apoio que tem que ser dado, e nós temos, assim, situações difíceis que até crianças, aliás, adolescentes que trabalham conosco nesses programas Câmara Jovem, muitos deles vêm de uma situação difícil, de falta de estrutura familiar, falta de política pública, sabe? Isso aí realmente nos preocupa. Queria te agradecer, mas eu vou convidar aqui o nosso presidente da Câmara, Vital Guimarães, para fazer um encerramento. Agradecer a cada um dos servidores, né, que aqui vieram para prestigiar, que eu acho que é muito importante nós determos esse conhecimento para que a gente possa realmente conversar de forma verdadeira. Que a gente percebe que muitas vezes o escuro, quando o Fernando falava do escuro, eu pensei, foi nas redes sociais, os fakes, pessoas que praticam vários ilícitos no escuro. Então, eu gostaria de convidar... O motociclista comete mais infração do que o motorista do veículo 4 rodas, por quê? Porque está escondido dentro do capacete, é uma coisa óbvia. Né? Gente, eu queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta, nos dá a honra de vir até aqui à frente. Ô, Pelões, se quiser vir aqui, fica até mais bacana. Quer vir?
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a presença aí do presidente da casa, aí, né? Sr. Vital, as palavras aí, né, belas do Dr. Fernando, aí, que carregam um dia, como foi dito aí pela doutora, né, delegada Rose, né? Uma excelente bagagem aí para a gente. Isso é muito importante, que enriquece, né, o trabalho da gente aí. Eu faço o trabalho voluntário aí. E, doutor Fernando, eu tenho observado nas escolas que a juventude, né, a média aí de até os 16 anos, o ensino está muito precário em termos de apoio, sabe? Aí a gente queria ver se tinha como, né, através da Câmara, tá criando projetos, tá, para fortalecer o ensino, sim, até o apoio aos professores. Porque, na verdade, os professores estão sem o controle desses jovens, sabe? Eu pude perceber que eles estão sem esse controle. Por quê? Devido às leis, entendeu? O professor não pode falar nada. O professor, se ele alterar a voz com o aluno, ele é punido, entendeu? São critérios da delegacia de ensino, são muito rigorosos. Então, o aluno está assim, tomando conta da escola. Então, eu ando muito em escola, né, fazendo o meu trabalho voluntário, né, de artes marciais, que é a disciplina. Nosso trabalho começou aqui com a Valéria há 6 anos atrás, e ela também pôde perceber, nós fizemos muitos trabalhos voluntários, com psicólogo, né, com assistente social, e essa demanda ela é muito grande. Então, eu gostaria de ver se haveria possibilidade de estar fazendo esse trabalho. Porque eu pego muito numa frase muito antiga, que fala assim: eduque-se as crianças e não será preciso castigar os homens. Como o senhor disse mesmo aí, que é muito difícil de se recuperar um detento. E eu acredito nessas palavras do senhor, porque, como o senhor falou, né, o país, o que acontece? Às vezes você leva um jovem para mais perto de um detento mais perigoso ainda. Então, o caminho dele, né, ele não vai ter oportunidade de uma certa recuperação. Então, a gente acredita assim, se ele tiver uma oportunidade, talvez, né, de um trabalho, né, de ter uma oportunidade, às vezes a gente conseguiria recuperar, né? Eu acho que de 100, se a gente recuperar um, é menos um bandido, entendeu? Preocupando a sociedade. Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Gente, primeiro agradecer ao doutor Fernando o que passou para a gente de conhecimento muito profundo, né, da área, uma área muito difícil, a qual muita coisa ele falou, a maioria aqui discordou, nós não vamos debater porque nós vamos ficar aqui o dia todo, uma semana toda. Queria agradecer em especial a todos aqui que vieram, mas em especial a pessoal meu da Alerta, que hoje compareceu em bom número, né, e dizer que a sua tarefa, a nossa tarefa como cidadão, é muito difícil, igual o João colocou. A minha esposa, professora, hoje diretora, graças a Deus agora conseguindo aposentar num cargo de diretora, né, num cargo dela. Eu, se surgir amanhã numa nova geração, não agora que eu não vou entrar, fala assim, ó, há um cargo para professor e um para cuidar de roça. Eu estou cuidando de roça, me dá meio enxada aí que eu vou. Professor eu não vou ser, porque esses meninos não têm limite mais. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Bom dia a todos. Vereador, bom dia. Recentemente, nós estávamos falando sobre competência e, recentemente, nós tivemos uma discussão em sala de aula, lá na faculdade, sobre a intervenção federal que o senhor falou e também falou sobre a competência das polícias investigativas. Recentemente, no Rio de Janeiro, teve o assassinato da vereadora, no qual houve uma discussão sobre a competência da investigação devido à intervenção federal. O que o senhor tinha, não sei se o senhor acompanhou isso, e se a opinião do senhor, quem seria a polícia investigativa a tomar conta do caso? No caso, só finalizando, isso, da Marielle. E só para finalizar, a competência, o Estado do Rio de Janeiro briga por ela, e só que houve também um questionamento sobre se essa intervenção federal seria do governo federal. Bom, vou falar sobre a questão primeiro da Marielle, porque basicamente ela cinge-se a decidir o seguinte: o estado de exceção desloca a competência ou não, o Supremo não decidiu sobre isso ainda. Não temos um precedente, né? Não temos precedente se deslocando, se você está com a situação de exceção, ou seja, nós não estamos no momento de manutenção da ordem pública, nós estamos no restabelecimento. Se aquilo ali, primeira coisa, se o Supremo entender que isso deslocaria a competência, seria o caso de se falar de Polícia Federal e TRF. Entendo que não. Mas ainda assim, se decidisse, nós teríamos que analisar em outra frente. Bom, vamos imaginar que é o Supremo, que o Supremo decida que, por ser um estado de exceção ali, que seria competência federal. Tá, mas o delito em si, ele tem relação com esse estado de exceção ou é um caso isolado? Porque se eu sou o delegado, a primeira coisa que eu ia investigar era quem substituiu o vereador. Que eu acho que nem se falou nisso na imprensa. Né? Porque se eu for assassinado aqui hoje, eu pensaria o seguinte: quem que vai herdar o meu cargo? Esse é o primeiro que eu investigaria. E estamos falando lá de milícia, mas tem que analisar primeiro isso. Se o Supremo vai decidir ou não, eu entendo que não. Eu acho que isso é caso de Polícia Civil. Mas, se entender que seria competência, na verdade é atribuição, porque não tem autoria. Só depois que você tem autoria que você pode falar em competência. Atribuição, eu entendo que é da Polícia Civil até então. Você não sabe a motivação do crime, então não tem como você mudar isso por enquanto, não. Quando você tiver autoria, aí você vê a motivação, se é política, se não é, aí que você pode deslocar a competência. Eu acredito que vai ficar, não vai mudar isso não. Mas sobre a questão do Pelonha, o problema da escola no Brasil... peraí, fez outra pergunta? Qual foi a outra? O Lemão também. Sobre a questão da escola, Lemão, Pelonha. Eu falei no início da palestra sobre você ter determinado grupo como comunidade ou sociedade. Onde a sociedade há direito, onde a comunidade não há direito. Há muita gente mandando, é o que se diz aí, muito cacique para pouco índio. Em escola tem muito disso. Muita gente mandando, mas ninguém manda realmente. Eu já dei palestra em escola várias vezes aqui no município falando sobre exatamente isso. Os professores sempre têm o mesmo discurso. Eu não consigo ter gestão na sala de aula porque o aluno não me respeita. Mas o problema é ordem e desordem. O professor, assim, tudo que nós falamos aqui serve para o professor. O professor só tem que dar manutenção da ordem escolar. Ele não tem que restabelecer a ordem escolar. Cabe isso aos outros órgãos. O problema é que a escola, ela transbordou demais nos últimos anos. E pegou funções que não são da escola. Esse é o grande problema. A escola não tem que fazer tudo isso que a escola está fazendo hoje. E eu sempre falo isso com os diretores de escola. Olha, se você quer ter uma escola organizada, a primeira coisa, você tem que ter uma escola voltada como sociedade, não como comunidade. Porque senão não funciona. Por quê? Um professor age de uma forma na sala de aula, o outro professor age de outra forma, aí o que acontece? Vira comunidade.
Ah, com o professor tal eu posso conversar à vontade, porque ele não me pune mesmo, não me manda para fora, não faz comunicado na direção, não chama pedagogia, e fica por isso mesmo. Agora, o outro professor faz. Eu tive esse problema na sala de aula na faculdade. O professor falava que não dava para dar aula na faculdade. Estou errado, doutorado? Tem sala de aula que o professor fala isso. Isso é gestão. É gestão. Eu sempre dei aula. Não estou me gabando, não, porque é obrigação. Eu sempre dei aula. Primeiro dia de aula eu chegava, não dou aula com conversa. Camila foi minha aluna. Quantas vezes eu falei isso na sala de aula, Camila? Falei, não dou aula com conversa. Eu parava. Aí os alunos, chegava um momento, isso tem que ser treinado, dia e noite, até se chegar. E o problema, na maioria das vezes, é que se cansa de fazer isso, mas não pode se cansar. Então, assim, a escola não pode transbordar tanto, ela tem que fazer o que é a atividade dela, é ensinar. Dar valores axiais. Agora, a escola tem que receber hoje assessoria jurídica. Dizer assim, ó, nesse caso eu tenho que fazer isso, esse eu encaminho para o CRAS, para o CREAS, para o Conselho Tutelar, Evasão Escolar, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil. Esses órgãos é que tem que fazer a maioria das coisas aí, dos problemas que tem nas escolas. Não é o professor que tem que ficar indispondo com os alunos o tempo todo para fazer gestão escolar. É claro, a sala de aula manda o professor. Agora, ele não é obrigado a ficar com a sala de aula do aluno ameaçando, saindo e entrando toda hora. Então, assim, enquanto a escola não cobrar dos demais órgãos públicos a cumprir com o seu munus, vai ficar do jeito que está aí, não vai mudar, não. O professor tem que estar ciente disso. Então, o professor ele é formado só para ensinar, ele não é formado em gestão. Então, ele não sabe, às vezes, quem que ele vai procurar. Então, o diretor de escola tem que ter essa sensibilidade de organizar isso aí. Por isso que nós temos escolas boas em Bom Despacho e tem escola que a gente fala que é ruim, porque a gestão lá é melhor. Eu ouço sempre falar, olha, a escola X está muito boa, você pode olhar porque o diretor tem gestão. Lá é sociedade, não é comunidade. Gestão. Mas, na verdade, hoje não é por aí, né? Eu acho que nem sei se isso é legal fazer isso. Mas, em resumo, a escola, através da direção, da pedagogia, é que tem que se organizar e cobrar dos órgãos públicos. Boas partes tem os órgãos públicos todos. Tem CRAS, tem CRES, até nós temos que brigar como vereadores para criar mais um CRES e mais um CRAS. Nós temos que aumentar esse número de funcionários. Cobrar eu vivo dizendo isso, gente. Eu já fui no Conselho Tutelar, não resolveu. Então representa contra o conselheiro do Ministério Público, que o Ministério Público toma providência. Nós destituímos 2 já no Ministério Público, que não estavam cumprindo sua função. Destituímos, entrando com ação. Porque o cara não fazia nada, não cumpria, quando fazia errado. Destituímos. E ele ganhou um mandato, igual o vereador ganhou aqui. São eleitos, mas foram destituídos. Então, assim, o problema do brasileiro, é uma crítica minha, pessoal. O brasileiro ele é passivo. Você fala com a pessoa assim, não, mas você tem que procurar isso. Ah, não, isso dá problema. Vai ficar com raiva de mim. O brasileiro morre de medo. Então, assim, o brasileiro gosta de atuar nos bastidores. Então, até você achar alguém que enfrenta, e quando você acha o cara que enfrenta, aí aquele cara é taxado. Fulano é chato, fulano é muito aborrecido, briga com todo mundo. É isso que a gente ouve. Infelizmente, é isso que acontece. O doutor Asa tem que dar uma palavra. Bom dia a todos. Fernando, obrigado pela palestra. Eu queria te perguntar como você enxerga aí esse crime organizado
mais pesado aí no Brasil. Nós tivemos aí na década de 70 a introdução aí na sociedade do Comando Vermelho, né? No Rio de Janeiro, com os criminosos políticos, trabalhando uma ideia esquerdista, leninista, inserindo aí nos presos comuns a ideologia de agremiação, de associação, etc. Como um meio de produzir maior resultado econômico para os seus fins, né? Depois, na década de 90, o PCC veio com a mesma ideia, só que aí no estado de São Paulo, e essas duas instituições fizeram como se fosse uma estrela, né? Elas expandiram até o máximo e a gente vê um processo agora de regressão que pode chegar até a sua extinção, como se dá com os astros mesmo. Eu falo que há uma regressão agora porque nos últimos anos a gente percebe, principalmente dentro dos presídios, a formação, vamos dizer assim, caudalosa de outras instituições, às vezes sem o conhecimento até da opinião pública, mas que vem transformando também o aparato repressivo policial. Belo Horizonte hoje, por exemplo, vem fechando as suas companhias de polícia e criando, descentralizando o aparato em pequenos agrupamentos policiais dentro da cidade e até expandindo isso aí para as cidades ali do entorno, satélite ali de Belo Horizonte, né? Aí a minha pergunta para ti é, como é que você percebe esse fluxo e influxo aí do crime e do policiamento? Onde nós vamos chegar nisso aí? O que o político pode contribuir para a percepção policial? Enfim, é possível a política interagir com o sistema policial, que seja na aprovação das leis orçamentárias, ou como é que você enxerga isso aí, a chance aí do político interagir com o sistema policial aí, nesses grandes crimes aí, nessas associações criminosas? Gente, essa é a última pergunta, né, para a gente encerrar dentro da previsão. Só um minutinho para passar. Obrigado, doutor, pela pergunta. Bom, o primeiro problema que a gente tem na segurança pública, como um todo, é a vaidade. O grande problema que eu enfrentei como delegado, eu pertencia aos quadros da Polícia Civil durante 17 anos e 8 meses. O grande problema da segurança pública no Brasil chama-se vaidade. Existe vaidade entre o Ministério Público, entre policiais civis, policiais militares, rodoviários. É mais ou menos o que acontece nos filmes, né? Todo mundo quer o mérito das coisas, né? Passei por isso demais, né? O que emperra o ciclo total de polícia é isso, eu acho. Vaidade. Vou te dar um exemplo. Minas Gerais tem a pecha do Detran. E, pra vocês terem uma ideia, o Detran toma quase toda a atividade da polícia nos municípios. E eu vi ontem uma nota da Associação de Delegados de Minas Gerais, dizendo que o Detran é extremamente importante para o cidadão, que as taxas são mais baratas. Olha o argumento que se usou, né? Infelizmente, eu fui da polícia. Gente, o Detran sempre foi um órgão para delegado faturar. Fui da polícia e tem tranquilidade de dizer isso. Estou certo, doutora Rosa? Claro. Claro que é exceção, mas foi um órgão para as pessoas que mandam na polícia faturar. Polícia, se tem um lugar que tem corrupção nos órgãos policiais do Brasil, chama-se Detran. Acho que Minas agora é o último estado. O Geraldo Alckmin tirou em São Paulo, em 2013, e ficou agora só Minas. É o único estado que ainda não descentralizou, não criou, né? Pra você ter uma ideia, hoje tem mais ou menos, na minha época, eu trabalhei no Detran 1 ano, como assessor jurídico. Na época, só em Belo Horizonte tinha 670 policiais civis trabalhando no Detran. 670. Hoje nem sei, deve ser muito mais, né? Em Bom Despacho, por exemplo, você pode ir lá agora, a maioria dos policiais estão fazendo o quê? Carteira de motorista e documento de carro. Não sobra tempo para investigar. Então, assim, esse é um dos problemas, a vaidade. Mas, das organizações criminosas, eu acho que o maior problema, se você
for analisar a longo prazo, desde a década que começou, igual você bem disse, com os presos políticos, criaram essa ideia de se juntar, de se autodefenderem ali, né? Mas se você pegar o histórico, eu acho que o Estado brasileiro dormiu demais em criar a sistemática penitenciária. Deixou o preso muito próximo da polícia durante muitos anos. Eu estava falando agora há pouco, quanto tempo tem que a gente criou o agente penitenciário, que é uma outra instituição, a Superintendência de Organização Penitenciária. Imagina, não tem nem 20 anos. Hoje você tem um quadro de 18 mil policiais. Há 20 anos atrás, o quadro da polícia era 21 mil policiais. E hoje é de 21 mil policiais. Ou seja, há 20 anos atrás, você tinha 21 mil policiais fazendo todo o serviço de agente penitenciário, mais o serviço policial e mais o serviço do Detran em Minas Gerais. E hoje ainda tem o pior. Hoje nós não temos 21 mil policiais, porque estima-se que 40% da Polícia Civil de Minas Gerais, os cargos estão vagos. Para você ver a situação. Ou seja, durante quantas décadas a gente teve a polícia no Brasil inteiro, muito próxima do preso, que é um outro problema. Né? Eu acho que essa distância tem que ser mantida. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o sistema penitenciário brasileiro foi mal criado, mal gerido e continua sendo mal gerido. Minas Gerais é o melhor estado do Brasil em sistema penitenciário. Se tem um elogio que eu faço ao governo do PSDB em Minas, foi ter melhorado o sistema penitenciário. Melhorou muito, mas muito mesmo. Você nem imagina a gente que militou na polícia, o quanto melhorou no governo PSDB. Sensacional nesse sentido, melhorou demais. É o melhor estado hoje de administração penitenciária. E nem assim a gente consegue conter o crime organizado. Né? Nem assim. O crime organizado no Brasil, Alisson, você pode falar do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, ou do PCC em São Paulo. Essa ideia de crime organizado, ela vem da impunidade mesmo, do sistema mais antigo, que só era voltado para a retribuição. O indivíduo não tinha esperança nenhuma no sistema penitenciário de melhora. Né? É a ideia que, infelizmente, boa parte da população tem, que o preso tem que ser preso para sofrer. Né? E não é. Não é. Você tem que respeitar a dignidade humana. Mas o Rio de Janeiro, por exemplo, que é o centro da criminalidade no Brasil, é o centro da polícia corrupta do Brasil, é o centro de quase tudo no Brasil, né? É o centro do petróleo no Brasil. Então, o Rio de Janeiro, há pouco tempo eu vi uma palestra, alguém falando que o Rio de Janeiro fez vista grossa para a criminalidade durante décadas, que é onde começou o crime organizado. Por quê? O Rio de Janeiro, para poder se beneficiar do turismo, ele deixou o tráfico de drogas correr solto durante anos. Ninguém se falou nada. A prostituição no Rio de Janeiro durante décadas, até chegar no que nós temos hoje. Né? Até o pessoal abrir os olhos e olha, o negócio agora está insuportável. Mas, na verdade, foi a desídia que fez com que chegasse no que a gente tem hoje. Não é à toa que o Rio de Janeiro está do jeito que está. Né? Era algo até previsível. Por quê? Até bem pouco tempo atrás, né, o Rio de Janeiro era o turismo dos usuários de droga, o turismo da prostituição. Né? Não sei se alguém já foi nos bons hotéis do Rio de Janeiro. Você chega no Rio de Janeiro até hoje, o cara te pergunta se você quer droga, se você quer mulher. Claro, se você for sozinho. Né? Se você for com sua esposa, não vão fazer isso. Mas se você chega lá, 2, 3 homens, entra num hotel, o cara te pergunta o que você quer. Até hoje ainda tem essa cultura lá. Você quer mulher, quer droga? O cara já tem ali, infelizmente, essa cultura da impunidade no Rio de Janeiro. Né? E é por óbvio, o Comando Vermelho, na verdade, o tráfico de drogas se concentrou onde se vendia mais. Né? E dali a coisa cresceu, né? Com Marcola em São Paulo. É Marcola, né? Em São Paulo, um pouco tempo depois. Né? Mas o crime organizado só se combate com inteligência, com investigação. Não há como prevenir isso. É combater, não tem como. Nós criamos legislações para combater o crime organizado. Nós temos, em 2003, criou o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado,
que eu acho que é uma excrescência inconstitucional, mas os tribunais brasileiros têm se utilizado muito da política e da política criminal, para poder dar legitimidade a uma série de coisas que nós sabemos que é inconstitucional. O RDD é inconstitucional, porque você autoriza o Estado simplesmente baseado, né, é muito subjetivo, na potencialidade do indivíduo participar de organização criminosa, dele ser perigoso, de pegar esse indivíduo e colocar ele 360 dias isolado numa cela. Né, isso fere a Constituição flagrantemente, mas se aceitou. Né, isso, na verdade, declara que o Estado é incapaz de vigiar o seu preso. O RDD, na verdade, consagra a incompetência do sistema penitenciário de poder vigiar um preso. Você não consegue vigiar o preso, porque todo mundo consegue comprar o sistema penitenciário inteiro, então isola ele. Basicamente, a mensagem que a gente passa, como legislador, quando faz isso é: olha, nós não podemos resolver o problema mesmo, porque todo mundo é corrupto, então vamos separar o preso, porque aí separado fica mais fácil, vai ter só um ou dois que vai ter acesso a ele. Né? Mas o RDD foi criado para isso, para esses criminosos ali do Bangu, né? Bangu 1, Bangu 2 agora. E temos agora, recente, uma legislação da Receita Federal, não sei se vocês estão sabendo, dizem que veio da Operação Lava Jato, as transferências bancárias hoje, em espécie, com mais de 30 mil reais, tem que ser declarada, né? E declarada com assinatura digital na Receita Federal. Né? Eu quero ver como é que as empresas vão fazer com isso. Né? Criaram um problemão. Né? Porque, infelizmente, no Brasil, como nos países, na maioria dos países do mundo, os países capitalistas, a sonegação fiscal é uma coisa normal. No Brasil, a sonegação fiscal é uma coisa, infelizmente, que a gente acha normal. No Brasil, você pode sonegar à vontade se você é preso, ou na verdade, preso não, se você é processado, você paga o tributo na medida do possível, parcela e fica por isso mesmo. Né? Agora, se o cara furtar um videocassete, uma televisão, ele não pode devolver. Ele vai preso de 1 a 5 anos. Então, assim, a ideia de criminoso que a gente tem no Brasil é essa ainda. Né? É a obra tosca do Zaffaroni. Né? Por que no sistema penitenciário só tem indivíduos pobres, geralmente? Porque a polícia, até por uma questão óbvia, por falta de recursos, e diante dos inúmeros crimes que acontecem, você consegue apurar as obras toscas, ou seja, aqueles crimes que são de fácil apuração. É o indivíduo que furta a televisão e vai vender ali do outro lado, a polícia prende ele facinho. É o cara que trafica na esquina, esse a polícia consegue prender. Mas os grandes criminosos você não consegue prender, que é os que estão nas organizações criminosas, consegue se blindar. Blindar de que forma? Primeiro, colocando uma distância entre o pequeno bandido e o bandido grande. E segundo, comprando as agências policiais, de alguma forma, para evitar ser preso. Né? Eu vejo, por exemplo, a Operação Polícia prende o cara com 60 quilos de cocaína, 60 quilos de maconha. Como é que você não consegue chegar no cara que vendeu essa droga? Como é que você não consegue chegar na organização? Porque eles são organizados primeiro. Né? É óbvio que, se eu sou um grande traficante, pertenço a uma grande organização criminosa, eu não vou pedir a Conceição para pegar minha droga e levar para Belo Horizonte, ou de Rondonópolis para Belo Horizonte. Quem eu vou colocar para fazer esse transporte da droga? Vou colocar uma pessoa que não tem nenhuma ligação e jamais vai conseguir, ainda que torturado, chegar até mim. Como que eles fazem isso? Eles têm uma terceira pessoa que consegue intermediar com um coitado, muitas das vezes, uma pessoa que está precisando de dinheiro, está devendo. Aí eles conseguem localizar uma pessoa nesse sentido e falar: olha, você quer fazer um serviço para mim? E é uma pessoa desconhecida das organizações criminosas. Você tem que pegar esse carro aqui, levar de Rondonópolis até Belo Horizonte e entregar lá. Eu te dou, igual a gente viu agora recentemente, o cara ganhou 18 mil reais para ir com a esposa e o filho, de um estado para outro, 18 mil reais. 9 mil na ida e 9 mil na volta. 18 mil reais para poder não perguntar o que tinha lá atrás. Não, você vai entrar na caminhonete, vai chegar lá em Belo Horizonte, você vai entregar, pegar 9 mil e ir embora para sua casa, e você vai esquecer que eu existo. Aí esse cara foi preso aqui, né, a Polícia Rodoviária Federal, num lance de sorte, que na verdade não é sorte, né, é inteligência da Polícia Federal, que consegue fazer a prisão mais longe, para também às vezes não chegar lá
no local a informação. O que acontece é isso. Né? O cara é preso e ele não tem como passar a informação de quem que produziu a droga. Porque ele não tem nenhuma relação. Então, você chegar lá em cima é muito difícil. Só com muita inteligência. E aí, não é só entre municípios, estados, né? Sempre, são nações. Esse pessoal está interligado, tráfico de drogas, principalmente, mundialmente. Isso aí. Não é com investigação aqui de casa que a gente vai conseguir chegar nesse pessoal. Não chega. Né? E é muito perigoso você mexer com isso, porque, vou dar um exemplo. Na década de 80, não sei se vocês lembram, os americanos combateram o tráfico de drogas, praticamente invadiram países aqui na América Latina para combater o tráfico de drogas. Colômbia e outros países aqui, a Bolívia, mais até. O Panamá, que era o outro problema. E na época eles combateram o chamado General Noriega. Vocês lembram dessa história? Pois é. Aí, num belo dia, alguém teve uma péssima ideia de fazer o seguinte: olha, como a gente não consegue combater o tráfico de drogas, o que a gente vai fazer? Vamos combater a produção de acetona, porque esses países pobres, eles não conseguem produzir acetona, eles têm que comprar da gente. Então, vamos controlar pelo exército a produção de acetona. Aí a gente consegue fazer o quê? Eles não vão ter como fabricar cocaína. Ótima ideia. O que eles fizeram? Destilaram com amônia e fizeram crack. Ficou muito pior ainda. Então, tem que pensar muito bem nessas medidas paliativas. Então, hoje a gente tem o tráfico quando um mal ainda muito maior do que o tráfico de drogas. Então, assim, não é tão fácil combater o crime organizado. Porque o crime organizado, ele se reorganiza também. Ele se reorganiza. Você não consegue prender todo mundo. A Lava Jato atua contra o crime organizado, mas eles já estão se reorganizando, de alguma forma. Porque a corrupção não vai diminuir. Eu não acredito nisso. O capitalismo e a corrupção estão intimamente ligados. Quando o empresário fala que a carga tributária brasileira é absurda, na verdade, você pode considerar que, na verdade, é 50%. Porque já é normal se sonegar, na maioria dos países do mundo. Gostaria de convidar o presidente da casa, Vital Guimarães, para fazer o agradecimento final e entregar o certificado ao vereador Fernando Branco. Bom dia, né? Bom dia a todos e a todas. Agradecer a presença e dizer que esse é o nosso intento, né? Através da educação, a gente realmente fazer uma Câmara melhor, fazer um município melhor e um país melhor, né, doutor? Da minha parte, eu fico muito honrado de ter aqui o nosso corpo de vereadores e de servidores, pessoas com o gabarito de vocês. O Branco juntamente com a Rose e o nosso procurador jurídico, vocês podem estar certos que tem feito a diferença aqui nessa casa. Ontem mesmo na reunião nós comentávamos sobre isso, sobre a melhora que está havendo nas nossas leis, sobre os cuidados que se tem hoje na análise dos projetos que vêm da prefeitura, vem lá do executivo. Muito dificilmente um projeto não está tendo quase o dobro de emendas na sua quantidade de artigos. Chega um projeto aqui com 10 artigos, ele tem 20, às vezes ele tem 20 emendas, porque está se fazendo realmente uma análise muito criteriosa, e isso eu acho que é muito importante para a Câmara, né? Agora, nós só vamos fazer isso com essa participação, com a capacitação, e nós acreditamos, né, desde o início, para implementar realmente a escola do Legislativo, né, funcionando. Esse é o nosso papel. Eu acho que, enquanto dirigente, é o nosso papel aqui de provocar as pessoas a participarem dessa formação, dessa capacitação. Agora, vai ser bom mesmo, é a hora que todo mundo entender isso, da necessidade que existe, espontaneamente das pessoas virem participar, de nós não precisar de, às vezes, forçar um pouco a barra para o servidor vir, para o vereador vir,
vai ser muito importante a hora que se desconfiarem, vamos assim dizer, eu preciso participar, porque isso aí vai melhorar a qualidade do serviço prestado pela Câmara. Né? Branco, show de bola, viu? A gente entendeu aqui, assim, coisas que a gente vê falando toda hora, mas esse ritual, né, da forma que você colocou aqui, eu, por exemplo, que não sou da área, pude entender, ficou muito claro para mim. Eu tenho certeza que até mesmo para as pessoas que são da área, mas que não estão ali no dia a dia, né? Então, acho que foi muito importante. Está de parabéns, como você está de parabéns no trabalho que você faz aqui. Né? O Darcy Ribeiro disse, né? Ou investimos agora na escola, ou em presídios amanhã. Né? Isso celebrizou-se com essa frase, tem muito pouco tempo, e é o que nós estamos vendo aí hoje, né? É o que, infelizmente, a gente está vendo. Então, nosso trabalho aqui na Câmara, eu acho que com a Câmara Jovem, com o Parlamento Jovem, com a Escola do Legislativo, nós precisamos de levar para a sociedade isso que está acontecendo aqui, que eu tenho certeza que realmente nós vamos melhorar muito a nossa qualidade. Mas aqui tem um agradecimento, vem cá, Rose, vou entregar aqui para o Fernando um agradecimento pela palestra ministrada, né? A Câmara de Bom Despacho agradece a Fernando Branco pelo apoio à Escola do Legislativo. Viu? Uma pequena lembrança aí do momento. Viu? Muito obrigado a vocês todos, né? Vamos tirar uma foto agora, todo mundo, né?